E aí galera, tudo bem? Tudo certinho? Professor Anderson na área e a aula de hoje é sobre botânica, ok? Nós vamos ver o reino vegetal. Então, para que você entenda e não tenha dúvida durante a aula, é importante que você disponibilize papel e caneta ou um caderno para anotar, fazer as anotações que são importantes e que eu vou pontuar ao longo desse vídeo, ok? Vamos lá. O reino vegetal ou reino metáfita, ele no passado era representado por dois grupos, os vegetais terrestres, que nós temos aqui ainda, e os vegetais aquáticos, que foram retirados, que seriam as algas. Por quê, professor? Porque perceberam que as algas têm características mais semelhantes aos protozoários, por isso que elas foram colocadas no reino protista do que com os vegetais. Então elas foram retiradas e hoje no reino vegetal eu só tenho os vegetais terrestres, ok? Quem seriam esses vegetais terrestres? Os quatro. Vamos lá, anota aí: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Esses quatro: briófitas, pteridófitas, gimino e angiospermas, ok? Todos esses vegetais nós vamos estudar detalhe por detalhe, ok? Mas agora nós vamos falar de coisas gerais. Então vamos lá. Uma característica que serve para todos. São seres pluricelulares, ou seja, possuem várias células. São eucariontes, ou seja, possuem aquela membrana que envolve o núcleo, chamada carioteca, coisa que só os procariontes não têm. E o único reino procarionte, anote aí, é o reino Monera. O reino Monera é o único reino procarionte, ok? E são autotróficos. Autotróficos fotossintetizantes, ou seja, os vegetais fazem fotossíntese. Por quê, professor? Tem uma outra forma? Tem a quimiossíntese. A quimiossíntese, diferentemente da fotossíntese, quem faz a quimio são as bactérias, ok? As bactérias fazem quimiossíntese. E qual é a diferença? Rapidinho. A energia para mover o processo é diferente. Na fotossíntese, a energia vem da luz, fotoluz. Na quimiossíntese, a energia vem da oxidação de substâncias inorgânicas. Por exemplo, ferro que oxida, enxofre, nitrogênio. Essas substâncias geram energia ao oxidar, que permite a ocorrência da quimiossíntese, ok? Vegetais fazem fotossíntese. Robert Utack, que é um naturalista, que fez várias contribuições na taxonomia, inclusive na botânica, ele em 69 fez um trabalho bem interessante, que ele dividiu os vegetais em dois grupos. Quais são os dois grupos? Os vegetais inferiores, que não possuem estrutura reprodutiva, e os vegetais superiores, vegetais que possuem estrutura reprodutiva. Professor, e quem seria a estrutura reprodutiva? A flor. A flor seria folhas modificadas com o intuito de reprodução. Flor são folhas modificadas, anote aí, com o intuito, com o objetivo de reprodução, beleza? Então, os vegetais que não têm flores, que não têm estrutura reprodutiva, são classificados como inferiores, briófitas e pteridófitas, ok? Professor, e os vegetais superiores? Os superiores possuem flores. Quem seriam eles? Gimnosperma e angiospermas. Eles são classificados por Robert Utack como superiores pelo fato de ter estrutura reprodutiva. Anotou? Beleza? Vamos agora ver outros critérios de classificação, O primeiro critério é quanto à organização do corpo. Quanto à organização do corpo, os vegetais são classificados em dois tipos: talófitas, que tem um corpo em forma de talo, ou seja, não tem caule, não tem raiz, não tem folha, nítidos, diferenciados, é um talo. Como exemplo, as algas, que não fazem mais parte do reino vegetal, mas são talófitas, é bom lembrar. E um tipo de briófita, que são as hepáticas. Hepáticas é um tipo de briófita que a estrutura dela, o corpo dela lembra um fígado, hepatos, fígado.
então ficou com esse nome de hepáticas. Elas também são talófitas, ok? Nós temos as carmófitas. Quem são as carmófitas? São os vegetais que têm caules, raízes e folhas bem distintos e bem diferenciados. Beleza? Então, se tiver caule, raiz e folha bem distinto, é carmófita. Exemplo, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. É bom lembrar que também existem briófitas, que é o mais famoso, né, que é o musgo, o mais famoso. E esse musgo, ele é intermediário. Por quê? Ele não é nem talófita e ele não é nem carmófita. Ele é o quê? Intermediário, porque ele tem caules, raízes e folhas, só que primitivos. Tanto que o nome se chama de cauloide, caule, filoide, folha, ou rizoide, raiz. Tá? Não são nem talófitas nem carmófitas, é o meio termo, ok? Nós vamos ver agora outros critérios de classificação. Nós vamos ver agora quanto à presença de vasos condutores. Vamos aqui comigo. Ponto cabeça. Então, agora nós vamos ver a classificação dos vegetais quanto à presença ou não dos vasos condutores. Mas eu preciso que você entenda qual o papel e o que são os vasos condutores. Vasos condutores são estruturas vegetais que transportam líquidos. Esses líquidos a gente chama de seivas, que são divididas em dois grupos, seiva bruta e seiva elaborada. E o que é seiva bruta, professor Anderson? Água e sais minerais, que a planta pega do chão, do solo, que absorve a raiz e leva até onde? Até as folhas, ok? Seiva bruta. Qual é o vaso que faz esse percurso todinho, da raiz até lá o ápice? Xilema ou lenho, vasos lenhosos. Seiva elaborada, água e açúcar. Esse açúcar a planta elaborou através de um processo chamado fotossíntese. Então a seiva elaborada é água e açúcar, que a planta produziu através de um processo chamado fotossíntese, ok? Vamos lá. Com relação aos vasos condutores, né, nós temos as plantas que são avasculares, que não possuem vasos condutores. Nesse caso não tem nem xilema nem floema. Floema que leva a seiva elaborada, ela é avascular, são os dois, que seria o exemplo das briófitas. É bom você ficar atento, porque pode cair em prova. Por que as briófitas têm seu tamanho limitado? Porque elas são avasculares, ou seja, elas não crescem muito, só alguns centímetros, porque são avasculares, ok? E temos as plantas vasculares, que são as plantas que possuem os vasos condutores. Eu não coloquei o exemplo aí, mas é fácil nós concluirmos eles. Seriam as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Esses três são vasculares, portanto podem crescer mais, ok? Vamos agora quanto à presença de estrutura reprodutiva. Quanto à presença de estrutura reprodutiva, os vegetais são classificados em dois grupos. Os que não têm, chamado de criptógamas, sem flores. A flor é a estrutura reprodutiva, tá? Sem flores, criptógamas. Quem seriam elas? Briófitas e pteridófitas. Por isso que são classificados como vegetais inferiores, ok? E temos as fanerógamas, que são os vegetais com flores. Com flores eu tenho gimnosperma e angiosperma. Então, criptógamas sem flor, fanerógama com flor, ok? Professor, seriam eles gimino e angiospermas, os ditos superiores. Quanto ao ciclo reprodutivo, é bom sabermos que existem três tipos de ciclos reprodutivos. Temos que saber qual desses três se aplica, na verdade, aos vegetais, tá? Vamos ver um por um e depois a gente diz qual que é dos vegetais. O primeiro ciclo é o haplobionte. Por que o nome haplobionte? Porque o indivíduo adulto tem que ser haploide, por isso o nome haplobionte. O adulto tem que ser haploide. E o que é haploide? Nós temos células N e células 2N. 2N significa diploide. N significa haploide. Ok. Mas o que quer dizer uma célula diploide, 2N? Você tem que saber que cada célula
né, de cada espécie, no seu núcleo tem uma quantidade determinada de cromossomos. Por exemplo, na espécie humana, você sabe quantos cromossomos nós temos? Fale aí, então. Ouvi, 46. Em cada célula humana nós temos 46 cromossomos. Portanto, uma célula completa, ela vai ter 46 cromossomos. Essa célula é chamada de 2N. Ah, professor, deixa eu entender. 2N são células completas? Isso, células que têm todos os cromossomos. E se tiver metade? No caso de 46, 23, que no nosso caso, nosso animal, seres humanos, são os gametas, espermatozoide e óvulo. São as únicas células, as únicas que têm metade dos cromossomos do nosso corpo, 23. Então, no ciclo aplobionte, o adulto é N. Professor, o senhor falou que nós, animais, as únicas células que têm metade dos cromossomos são quem? Os gametas. Gametas pode ser adulto? Não. Gametas não pode ser adulto. Adultos somos nós. Ok? Esse ciclo não é o nosso. Não é o nosso. O adulto, ele é 2N. Desculpe. O adulto, ele é N. N, haploide. Esse adulto vai produzir o quê? Gametas. Ou masculino ou feminino, tá? Vamos botar que ele produziu o óvulo, que se encontrou com um espermatozoide. Os dois são N's, gametas são N's, ok? Esse ato do encontro dos gametas se chama de fecundação. Dessa fecundação surge um zigoto, que é uma célula, né, um embrião que vai crescer até virar o quê? Um adulto. Mas perceba que o zigoto, ele é N mais N, ele é o quê? 2N. E o adulto é o quê? N. Então teve que partir ao meio. Então aqui ocorreu uma divisão chamada meiose. Fique atento, nesses ciclos você tem que descobrir onde está ocorrendo a meiose. A meiose, ela ocorre quando 2N se transforma em um ser N, porque partiu ao meio. Então aqui ocorreu a meiose. A meiose ocorreu aonde? No zigoto, por isso que a N de meiose ela é zigótica, tá? Nesse ciclo a meiose ocorre no zigoto. Esse ciclo é de quem? Das algas. Nós vamos ver agora o nosso ciclo, que é o diplobionte. O nosso é o diplobionte, tá? Vamos ver agora comigo aqui o diplobionte. Então, agora nós vamos ver o ciclo diplobionte. Neste ciclo, o adulto ele é 2N. O adulto ele é diploide, ok? Neste ciclo, o adulto vai ser 2N. O adulto, como no primeiro ciclo, produziu o quê? Gametas. No caso, masculino ou feminino. Esses gametas vão se encontrar em um processo chamado fecundação. Fecundação. Então, vai formar um zigoto, 2N, N mais N, 2N, que vai crescer. Agora, olha o interessante. A meiose ocorreu no adulto para formar gametas, porque era 2N, passou a ser o quê? N. Neste caso, a meiose foi o quê? Gamética. Esse ciclo é nosso. Opa, botei duas vezes. Esse ciclo é nosso. Esse ciclo é dos animais. Nós, seres humanos, nos enquadramos nesse ciclo. Ou seja, nós somos adultos 2N. E lá no testículo do homem ou no ovário da mulher, produz os gametas. Que divisão celular ocorre lá no testículo no ovário? Meiose. E a meiose produz o quê? Gametas, que são N. Esses gametas se fecundam, formando o zigoto, que no útero da mulher vai gestar esse bebê num prazo de 9 meses para que ele nasça um adulto, 2N, ok? Este é o nosso ciclo. Agora vamos para o ciclo dos vegetais, que é o ciclo haplodiplobionte, ou seja, os dois ciclos num só. Como assim, professor? Haplodiplobionte. Anote aí, também conhecido como alternância de geração. Eles alternam geração. Tá. O senhor disse que é um ciclo haplo e diplo. Adulto o quê? 2N. Diplobionte. Adulto o quê? N. Oxente,
tem dois adultos, tá? Tem um adulto N e um adulto 2N. O adulto diploide e o adulto haploide, ok? Vamos lá. O adulto haploide produz por meiose, já não é mais gametas. Produziu o quê? Esporos. Esse primeiro adulto produz esporos. Por que tipo de divisão? Meiose, porque 2N virou N. Reprodução por esporos é uma reprodução assexuada. Então, um esporo sozinho, ao cair no chão, faz a germinação, igual a uma semente, ele germina e forma um novo adulto, que agora é o quê? Haploide. Esse adulto vai produzir gametas que vão fecundar, vão formar um zigoto, que é 2N, e esse zigoto cresce, virando um adulto. A meiose, nesse caso, ela ocorreu para formar esporos. A meiose ela é espórica. E esse ciclo é o ciclo dos vegetais. Fiquem atentos, os vegetais têm uma geração que produz gametas, que a gente chama de geração que produz gametas, é a geração gametófita. Anotem aí, nos vegetais a geração que produz gametas é a gametófita. E esse mesmo vegetal, numa determinada época da sua vida, ele tem uma geração que produz esporos, geração esporófita. Então, os vegetais têm geração gametófita e geração esporófita, ok? Vamos ver aqui comigo ela.